Alô, alô, gente bamba! Olha eu aqui de novo, o pretinho mais simpático da Barra Funda. Modéstia à parte? Ah, gente, para com isso. Vamos lá. Mais uma vez estamos no nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber essa rapaziada que vem lá do Parque Peruche. Parque Peruche é um pequeno gueto, né? É um quilombo dentro da cidade de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Xuxa, diretor de harmonia da Isso Mesmo. Não é isso mesmo não, é Isso Mesmo. E também o Avelar, é o mestre de bateria. Infelizmente o presidente, o Lipão, não pôde vir. Lipão, muito obrigado por mandar essa rapaziada aqui. Sucesso para Isso Mesmo. Vamos lá, galera. Eu queria que vocês se apresentassem, quem vocês são. Pode começar, Xuxa. Não, detalhe, Xuxa veio um negão, né? Fique à vontade, Xuxa. Xuxa, a casa é sua. Eu agradeço pelo convite. Meu nome, na verdade, é Washington, só que eu nasci no Parque Peruche também, na Valdemar Martins, e trago um apelido de família. Então, carrego já há mais de 50 anos esse apelido, e hoje me considero Xuxa. Ah, então tá bom. E aí, meu amigo Avelar? Tudo bom? Se apresenta aí para os nossos ouvintes, espectadores. Eu sou o Avelar, eu sou oriundo ali do bairro, mas do bairro do Limão. Eu venho, Mocidade Alegre ali, aprendi muita coisa lá com o Mestre Sombra. Opa! E graças a Deus somos galgando em alguns lugares. Fui mestre de bateria na Dragões da Real também. Só que eu sou um cara que eu não sou muito de aparecer, eu gosto de fazer a parada. Ah, gosta de trabalhar, né? É, gosto de trabalhar. E hoje virei mestre de bateria, né? O ano passado a gente já pegou esse posto aí de mestre de bateria e estamos trabalhando lá com a molecadinha do bairro, Parque Peruche, das escolas, das MFs dali do bairro, que não é só escola de samba, é escola de educação também. Enfim, é isso. A gente está fazendo um trabalho bacana lá, já há um tempinho já, e construindo. Não, isso é legal, porque o nome já diz Escola de Samba. E não é só samba, nós temos que ver o social também, Exato. né, gente? Ver nossa comunidade, Exato. dar um apoio para nossa comunidade, Exato. pegar a garotada, tirar da rua, né, cara? Porque a mente vazia é a oficina do cão. Exato. E isso é muito bacana, eu admiro muito as escolas que fazem isso. Então você é do bairro do Limão? Eu sou ali bairro do Limão, Dário Ribeiro. Conheço. Não empurra que é pior, Não, sabe? ali embaixo, Isso, lá embaixo. Perto da comunidade ali. Isso. Bairro do Limão é um lugar que não tem laranja, hein, gente? Exato. No Limão não tem laranja. Não tem laranja. Exatamente. Eu sou da Barra Funda, Santa Cecília, mas eu morei no bairro do Limão. Minha família ainda mora no bairro do Limão, ali na Antônio Munhoz Bonilha. Nossa, minha falecida mãe teve bar ali, então é um lugar que eu conheço muito bem, era o lugar do Limão. Isso Mesmo. Conta um pouco da história da Isso Mesmo. Bom, Isso Mesmo vai fazer este ano 18 anos. Ela é oriunda de um time de futebol. Eles tinham um grupo ali que chamava Mesmo, e aí depois, com a chegada do Lipão, eles montaram a escola de samba. Ela vai fazer 18, porém, de UESP ela tem 8 anos. Mas já tem 18 anos? Já vai fazer 18 anos agora em setembro. E na UESP tem quantos anos? 8 anos. 8 anos. Ela se filiou à UESP faz 8 anos. Xuxa, conta um pouco da sua história. Como o samba entrou na sua vida? Na verdade, eu sou da Rosas de Ouro. Também está na região, Zona Norte, né? Tudo Zona Norte. E fiquei lá estou lá, né, há mais de 30 anos. E o Lipão, por intermédio de um grande amigo, me convidou para fazer parte deste projeto, que em 2028 a gente pretende, sim, chegar até a Liga. Vamos ver como é que vai ser, né? A batalha não é fácil. É árduo. É um trabalho árduo, mas trabalho bem árduo. Trabalhando com seriedade, responsabilidade, consegue, né, gente? Provavelmente sim. E a escola, como você comentou, precisa angariar esses jovens, né? Os jovens, eles estão sem referência. Exatamente. E ali é uma região onde tem 5, 6 escolas de samba. Cada um foi para um lado, tem o Peruche, tem Império de Casa Verde, tem o pessoal do Morro, tem a própria Mocidade, Rosas de Ouro. E como você comentou, é um gueto aquilo ali, né? Os jovens hoje estão crescendo e estão sem referência. E é isso mesmo, está dando essa oportunidade para os jovens. Hoje eu vejo o projeto que o Avelar tem, trazendo esses jovens para treinar um instrumento, para praticar um esporte dentro da quadra da Isso Mesmo, que hoje não tem essa infraestrutura, mas tem um espaço onde eles conseguem fazer uma atividade esportiva
Isso está trazendo o jovem de volta, o jovem está começando a ter referência na região, onde eles não tinham, ou perderam, né? Infelizmente, acabam perdendo. E eu estou vendo que a Isso Mesmo tem essa grande oportunidade. Ah, legal. Avelar, como o samba entrou na sua vida? Ou você entrou na vida do samba? Não, na verdade é o seguinte, voltando lá, Dário Ribeiro, lá onde você conhece, a gente veio dali era uma área invadida, né? O bairro Ali é uma Agreste, tem o posto de saúde ali. Exato, aquele posto de saúde eu pulava lá de cima, brincava ali, entrava, enfim, fazia muita bagunça ali. E o Empurra que é Pior era do lado, né? Que na verdade tinha um time lá, o Flor da Vila, que era do Jorginho. E aí o Jorginho tinha o Empurra que é Pior, que aí depois foi construindo. E aí o bloco começou a desfilar. O meu primeiro ano como um ritmista foi com 7 anos na Tiradentes. Acho que foi o último ano da Tiradentes. 80 e... Nossa, eu não lembro. Não, 90 Tiradentes, 90. Né? 90. Então, e foi o último ano da Tiradentes, foi o meu primeiro ano de desfile pelo Empurra que é Pior. E, enfim... Na batucada? Na batucada. Veio tocando aquele molequinho que andava em cima dos caminhões antigamente, lembra? O time ia jogar e ficava batucando que nem maluco. Nós estava ali naquele bolo ali. E aí foi indo, só que ali a região ali já não supria mais o que a gente queria. E o meu irmão, o Adilson, ele por, né, coisas de Deus assim, um amigo nosso era marceneiro do Mocidade Alegre. Logo quando ele foi trabalhar no barracão do Mocidade, ele levou o meu irmão. É para seu Juarez ainda? Não, era o pai da Solange, Nossa, eu esqueci o nome dele. Enfim, ele levou, e aí uma quarta-feira lá, o Sombra tinha acabado de assumir a bateria da Mocidade. Era 95 para 96 a gente chegou lá. E aí chegou, molecadinha e tudo. E só tinha molecadinha. Porque antigamente você tá ligado como que era pra entrar numa bateria, né? Moleque, sai daqui. Para de perturbar. Era outra pegada. E a gente sempre gostou do samba. E como a gente já tinha uma base no bloco, né? Então a gente caiu lá, o Sombra vinha, vem aqui. Essa parada aqui. Na verdade, assim, essa parada de fazer as coisas pra comunidade, pra molecada, já vem lá de aprendizado lá com o Sombra, lá embaixo, lá. Porque era muito moleque dentro da bateria do Mocidade. Às vezes a gente tinha algumas outras agremiações, que a gente não pode falar o nome, fazer a apresentação, e os caras falavam, e esses moleque aí? E esses moleque não tá com nada. Aí era 50 minutos aqui, ó. Os caras, pera aí que a parada aqui é diferente, a molecada aqui tá a milhão. E o ouvido a milhão também, né? E aí aquela... Aí a gente começou a ficar ali, frequentando Mocidade 95 para 96. Aí eu virei diretor de bateria no Mocidade, fiquei um bom tempo lá. Qual naipe? Não, Mocidade Alegre não tinha esse naipe. Esse negócio de Não tem diretor de carro, diretor de tamborim? Não. Pra você ter uma ideia, antigamente, quando o Sombra assumiu, eram 3 caras que eram diretor de tamborim no Mocidade. Era o Pena. O Mestre Pena? Mestre Pena, grande o Tieta e o Luiz Alemão, que é o tamborim, né? O tamborim do Alemão. Eram os 3 meninos, porque era um grupo muito grande e a rapaziada ali tudo muito a milhão pra querer samba. Tanto é que os nossos natais eram na casa da Dona Rosa, a mãe da Solange. Então é assim, porque era o tempo todo ali junto aqui. A Érica Ferreira, que tá no tom maior agora também. Érica, diretora de harmonia, grande Érica. Mandar um abraço pra Érica. Exatamente. Voltaram pro Embi, né? Então, e a Érica, a gente vivia dentro da casa da Érica também. Toda festinha que tinha, Avelar, os meninos, vamos lá. E a gente, moleque de favela, quebrada, que não tinha nada, a nossa alegria era lá. E aí a gente foi aprendendo muita coisa. Aí quando eu virei diretor de bateria no Mocidade, a Érica tinha um projeto dentro do Mocidade, e aí a gente montou uma bateria mirim lá. E aí a molecada que passava comigo, esse aqui já vai pra bateria oficial. Então esse negócio de construção que já vinha com o Sombra, a gente, né, foi pegando, moldando de outras formas. Foram se adaptando, Exatamente. E hoje, por incrível que pareça, eu trabalho dando aula de musicalização para criança. Poxa, muito bacana isso aí. Então, assim, mas esse seu trabalho é na Isso Mesmo? Agora eu faço na Isso Mesmo, mas assim, são as escolas do bairro ali, né? É a MF Humberto Dantas,
Mafevita, eu tenho que falar todas, tá? Não, claro, pode ficar à vontade. O microfone senão vou aqui ter é problema lá com a rapaziada. Se esquecer alguém vai ter problema, hein? Os meninos do Boarim, dos Ferreira Boarim, do Haroldo de Azevedo. São escolas da região. São escolas da região, que eu consegui levar esse projeto para dentro das escolas, porque eu trabalhava num centro social ali do lado do Rosas de Ouro. Bem atrás do Rosas de Ouro, atrás da Rua de Terra, onde tinha antigamente Rua de Terra do Rosas de Ouro. E para você ver como que as coisas foi assim, então, que os sobrinhos do Rafael, que é mestre de bateria, começaram comigo lá. O mestre Rafa? Exatamente. Aí tinha assim, a família inteira do Rafa, tudo ali da região, frequentava o centro social. Tudo cria sua, então? Mais ou menos, né? Ele fala isso. Eu não gosto de colocar muito nome, porque, sei lá, tem umas coisas que eu não sou muito chegado a ficar, não, eu fiz, não sou... E na Isso Mesmo? Como você chegou na Isso Mesmo? Na Isso Mesmo, o que acontece? Eu saí de um centro social que eu trabalhava, Casa Padre Mói, que é ali, que você conhece. É do também, Colégio Padre Mói ou não? Colégio Padre Mói também. Pra você Deputado ver que Emílio, que tá tudo na região tudo ali. ali, né? E aí eu saí de lá e eu precisava de um lugar. Aí uma vez eu tava lá no cabeleireiro, um menino que era diretor de harmonia do Memo, trocando ideia com os meninos lá, ele... Pô, mano, você tá precisando de um lugar mesmo? Pô, troca ideia com o Lipão. O Lipão tem um lugar lá em cima, lá e tudo. Falei, é sério? Tem mesmo. Aí eu comecei a fazer esse projeto lá. O Thiago, né? E aí o Thiago falou, eu falei, mano, beleza, vamos lá. E aí fui ficando. Aí os meninos da bateria me chamou pra ser diretor de bateria. Aí foi indo. Aí o Lipão falou, ó, tá na sua mão agora. Hoje você é o mestre de bateria da Isso Mesmo. Exatamente. Há quanto tempo? O ano passado, na verdade, eu peguei, Ano né? passado. Na verdade, assim, a gente montou uma bateria em 3 meses. Qual foram suas notas esse ano? Mano, péssimas. Péssimas porque, assim... Mas foram merecidas ou não? Na sua visão? Cara, eu acho que, assim, em termos de trabalho, a gente precisa ver o dia a dia. Porque, assim, o pessoal fala de escola de samba, mas para trabalhar a escola de samba é difícil. Vou te explicar a analogia que eu tô te fazendo. Hoje, esse ano mesmo, pessoal, todas as escolas estão fazendo escolinha de bateria. Sim. Sabe por quê? Porque está acontecendo muito carnaval de rua. Mas antigamente não existia. Eu fui ritmista do Camisa Verde e Branco, com o saudoso mestre Neno, e ali nós aprendemos na marra, na raça. Mas a demanda era outra, né? Mas você é a favor da escolinha de bateria? Super a favor. Sou super a favor. Porque eu faço uma comparação escolinha de futebol. Pelé aprendeu a jogar bola onde? Nos campinhos de várzea, de rua. Mas então, aí a gente volta onde você falou das notas. Que tudo hoje em dia tem que ser quadradinho. Você entendeu? Não tem esse negócio, ó. Eu sou um estudante de carnaval, eu gosto do carnaval, eu acompanho o carnaval, eu vejo o desfile do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Uruguaiana, já comentei com você, Sim. já desfilei em vários lugares. E o carnaval a gente aprendia ali, no dia a dia. Mas, Tadeu, tem uma coisa na vida. Disciplina supera o talento. O talento não é para todos. Sim, Você não é para fez todos. um comentário, por exemplo, de um ex-jogador, o Pelé. Tinha um técnico de futebol, Mário Sérgio, finado Mário Sérgio. Sim, grande jogador, grande técnico. Ele dizia que uma hora o treinamento dele vai superar o talento de muitos outros. Guardiola fala também sobre isso. Então, se você não tiver este preparo hoje, vai se aprender aonde? A escolinha, então, prepara o garoto na disciplina, respeitar a hierarquia, verdade, seria mais ou menos isso. Também isso. Sem contar isso. Exatamente. Porque qual é a referência hoje? As famílias hoje são destruídas. Então, a Hoje família é a base de tudo, é o alicerce, né? E na periferia um pouco pior. Sim. Hoje você não tem mais uma família onde você tem uma base. Você tem muitas mães solteiras, muitas crianças que são criadas, como já foi na nossa época, pelas avós. Sim. Hoje um pouco pior, porque as avós hoje têm 30, 20, 35. As nossas avós não eram assim. Então, se você não tiver essa referência, você não consegue formar um ritmista, não consegue formar um passista. Hoje você aprende a sambar. Olha, tem escolinha de samba. E a pessoa não sabe sambar. É verdade. Vejo que sofre essas rainhas de bateria. Mas Rainha por de isso, bateria, né? por isso Rainha que de bateria. eu falo para todo mundo, o carnaval tá ficando chato, infelizmente. Exato. Nós somos amantes do carnaval, mas o carnaval tá ficando A chato. forma como é julgado é chato. A forma como você desfila é chato. Você vem de diretor de Isso, harmonia, agora- eu sou diretor, eu já fui diretor de harmonia.
Eu vejo o carnaval engessado. Perfeito. Por quê? Porque você hoje faz para jurado. E não faz para o público, você faz para uma televisão. Exatamente, falou tudo, Xuxa, falou tudo. Se você assistir um desfile do Rio de Janeiro, é solto. Parece uma grande bagunça. O componente ele vem solto, ele tá brincando o carnaval. Aqui em São Paulo é uma marcha olímpica. Ele está engessado, vem um atrás do outro. E o jurado busca o quê? Busca imperfeição. Porque antigamente você desfilava para o público, para o povão que estava na arquibancada. Hoje em dia não. Você tem que desfilar para a mandatária do carnaval que está te filmando. Isso. Você tem que desfilar para o jurado, que não vou falar da UESP. Não, tá? Em geral. Não, mas muito da UESP eu falo com propriedade porque eu já fiz alguns cursos de avaliadores. Perfeito. Mas você pega muitos jurados que não sabem nada de carnaval, cara. É isso aí. O cara que vai jogar um samba enredo que ele não é músico. Ele vai jogar uma bateria, ele não sabe tocar uma caixa. Ele não sabe tocar um tamborim. Infelizmente é isso. Tô falando besteira? Você não tá falando besteira. A verdade é o seguinte, a gente pega aí diretor de bateria que não sabe bater um pandeiro. Mas você não é um diretor de bateria? Não sei, de repente você é meu amigo, eu quero te colocar diretor de bateria. Ou tô falando besteira? Não. Não, você tem o know-how de ver. Às vezes você tá no meio do ensaio técnico, que eu gosto de muito assistir. Você vê um diretor de harmonia que não sabe nem marcar o ritmo aqui, o beat aqui. Você sabe do que eu tô te falando. Então, assim, são esses pequenos detalhes que acabam engessando o carnaval. Que acaba deixando, assim, o cara que vai montar uma bateria hoje, o cara precisa ser sagaz na parada. Se ele não tiver uma parada montada, ele tem que ser sagaz na parada. Por quê? Ele tem que lidar com a vaidade dos caras. Porque, assim, tem os Neymar da vida. A gente sabe que tem. Como tem os Pelé da vida. A gente sabe. Tem uns moleques que é acima da média. Só que é o seguinte, tem a minha escola, a sua escola e a escola dele no mesmo bairro. Eu vou lá na escola dele lá, porque aqui os caras aqui é tudo... E eu já falo pros moleques lá, pra molecada lá, ó, só vem pra me ajudar, mano. Se você for vir pra me atrapalhar, esse ano mesmo eu já cortei uns lá. Que tava aqui, eu sou diretor, eu sou isso e aquilo. Obrigado, meu amigo. A vaidade é acima do pavilhão, então. Então, dentro disso que o Avelar está falando, eu ia comentar. A gente está lidando com o humano. Sim. Então, fica difícil. Se você não tratar aqui, né, ele tem que vir construindo esta identidade para que ele seja essa pessoa respeitada, para que ele seja essa pessoa vista. É complicado. E hoje uma escola de samba da UESP, ela tem este trabalho também. Cuidado social. Cuidar da sua comunidade, coisa que os grandes não conseguiram mais. Você comentou sobre o carnaval, hoje você compete com os blocos. É difícil, como uma grande agremiação vai competir com um bloquinho de um grande artista, de uma marca, de uma grande marca. O que acontece? Complicado. O que acontece em escola de samba, que eu vejo ultimamente, a vaidade, nós estamos falando de vaidade, é o diretor de harmonia gritando, mandando, o cara não pode... Daí o cara chega no bloco, ele pode desfilar tomando a cerveja dele, com o cigarro dele, que não tem problema. Ele pode brincar. Não vou citar o nome de agremiação por ética, tá? Eu fui num ensaio técnico aí e me colocaram, né? Pra brincar. Eu cheguei pro lado, uma pessoa, não, você não pode ficar aqui. Falei, como assim? Não, você não pode sair. Você tem que ficar atrás dele. E eu vejo... Assim, eu me tornei harmonia no Rio de Janeiro, na Vila Isabel. Bacana. Quero até mandar um abraço pro meu mestre, meu amigo Décio Bastos, que me passou muitas coisas. Eu peguei um diretor de carnaval lá, chamado Ricardo... esqueci o nome dele, Ricardo Fernandes. E ele falava pra nós, gente, carnaval é solto. Carnaval é para ser brincado. O componente tem que ficar solto. Então eu venho com essa mentalidade, o componente solto, o componente brincando. Não é uma marcha. Você não tá no quartel para marchar. Você está para brincar, pular carnaval, cantar. E hoje em dia, principalmente em São Paulo, você não vê mais isso. A grande dificuldade hoje que as escolas de samba de São Paulo têm são com os turistas. Imagina, o turista ele vem para São Paulo, ele quer participar de uma escola de samba e não tem este espaço. Por quê? Quando você arruma esse espaço para ele, você é penalizado ali na frente. Sim.
Porque o jurado, no dia seguinte, ele vai canetar e Vai falar, canetar. olha, esta pessoa estava... Não fora, evoluiu, não cantou. não cantou. Então, fica muito difícil nesta forma como está sendo julgado o nosso carnaval. O bairro, ele forma isto. No bairro não tem o turista. Sim. O bairro é a sua comunidade. Hoje eu percebo ali no Isso Mesmo, as pessoas começam a se sentir pertencente ao espaço que a escola dá. Pô, isso é legal. Ele se sente Ele parte se daquilo. sente parte Ele daquilo. se sente importante. A dificuldade está em quem coordena o todo. Porque quem coordena o todo, às vezes, não entende. Então, ele acha que ele também deveria ter aquele espaço, ele deveria... E faz parte de você trazer pessoas de fora. Eu sou de fora. A Avelar é de fora. Muitos ali que vão fazer a roda girar são de fora. Porém, com o interno. São essas pessoas que vão fazer o carnaval acontecer. São eles que fazem. É isso mesmo, tem um contingente que sobra em outros lugares onde não tem. Tem mais contingente do que fantasia para desfilar. Poxa, isso é bacana. É inacreditável. Porque a gente vê, eu vejo escolas, eu já acompanhei o S há alguns anos, e eu vejo escola com dificuldade em componente. E vocês têm esse contingente? Lá tem contingente. Eu vejo escola desesperada, preciso de uma ala de baiana, eu não tenho baiana. Tem que trazer de eu não fora. tenho, até ritmista, eu não tenho ritmista, você vê ritmista enxertado, isso é bacana, vocês têm a comunidade de E lá vocês. tem a comunidade. E olha que vocês têm uma concorrência muito grande na região. nem É fala, Mocidade, cara. é Morro da Casa Verde. Aquilo de pertencer. É. As pessoas acabaram... Vocês valorizam o componente, isso é Sim, bacana. precisa. Porque sem o componente você não é ninguém. Precisa. Exato. Se você não tiver o ritmista, você não vai sozinho pra avenida, você vai. Não vai. E assim, na verdade, ali no bairro ali, por ter muita escola de samba, às vezes tem algumas pessoas que ficam perdidas. Haja vista que teve alguns meninos da bateria lá que teve problema em algumas outras escolas lá, porque chegou no dia do desfile e o diretor da bateria lá falou pra ele ir tocando outro instrumento. Eu já vi Ele casos assim. ensaiou tocando uma coisa e chegou no dia do desfile e teve que tocar outros instrumentos. E aí é onde que os caras perdem. Porque tá pensando só ali na hora, ali naquela parada que ele quer fazer. E assim, a gente está trabalhando bastante para fazer enraizar a molecada ali. Que é uma molecada perpetuar por bastante tempo. Lógico, vai sair para ver outras coisas, isso é bacana. Eu fiz isso no meu bairro. Era do Empurra que é pior, fui sair para Mocidade Alegre e fui feliz, muito feliz. Então, assim, ali tem uma molecada que se você vacilar todos os dias, os moleques querem levar instrumento embora para casa que eles querem ensaiar. O que Isso eu é tenho legal. de mãe reclamando, que eu deixo descer com chocalho, a Gabriel Covelli ali, ó, chocalho, a Gogô, os moleques tá milhão. Por quê? Para gastar essa energia que os moleques têm também. Hoje em dia, dentro da escola mesmo, eles não têm muita atividade. Então, teoricamente musical, né? Como eu participo numa parada chamada Bandas e Fanfarras, da Adre Freguesia Brasilândia, agora deu uma parada e a molecada gosta de música. A música tá ali no bairro e a música tá para fazer acontecer com a molecada do bairro e de outros lugares também. E assim, cara, eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, isso é muito importante. Como eu frisei, tirar a molecada da rua, da ocupação, ocupar a mente. Exatamente. Porque a mente vazia é a oficina do do cara lá em cima. E na verdade, assim, eu tenho os meus macumbeiros lá, os moleques são a milhão, você não dá nada pros moleques. Não, outro Bate dia... o tambor. Não, você sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o seguinte, outro dia a gente foi num congresso, acho que tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas, e eu coloquei eles pra tocar em cima do palco. O pessoal da coordenação falou, você quer fazer aonde? Quer fazer aqui embaixo ou quer fazer lá em cima? Eu quero fazer lá em cima, ó, quero colocar os moleques lá em cima. Ó. E aí a gente tava lá tocando, fizemos uma bela apresentação, mano, sensacional e tudo. Chegou no final, os moleques, né, os meus macumbeiros, eles falaram assim, a moça foi chegar lá no camarim pra falar um negócio com eles lá, e eles estavam lá. Eles estavam lá tocando. Aí eu falei, para um pouquinho aí, para. Aí o menino falou, os macumbeiros do tio Avelar, por favor, para aí. E a moça que foi me chamar, ela se ofendeu com isso, cara. Porque os próprios moleques falaram, os macumbeiros do tio Avelar, para aí. Falei, vamos fazer o seguinte, não se ofenda com isso. Eles gostam de ser chamados assim, né?
Então não se ofenda com essa parada. Então, e os moleques ali, toda a região, Parque Peruche, Cachoeirinha, Bairro do Limão, tem um centro ali. Sim. E o ouvido dos moleques tá a milhão. Você pode passar qualquer coisa pros moleques, eles vão sair cantando de ponta a ponta. Família. Aí a gente vem na sua família lá, no Bairro do Limão, lá onde você nasceu, lá embaixo, lá. Família escutava muito samba, muita coisa. Então, assim, eu tô muito feliz ali, cara. Eu acho que a parada que tá acontecendo ali, algumas pessoas ainda não se deram conta, mas o bairro tá mudando. A parada tá mudando. E mudando para melhor. E mudando pra melhor. Xuxa, qual foi sua trajetória no samba? Como você entrou no samba? Eu entrei no samba porque a mãe sempre ia assistir. No Rosas? No Rosas de Ouro. E eu tinha um tio, tinha um batateiro. Mas você é da freguesia, Brasilândia? Eu nasci ali no Parque Peruche. Ah, também é do Peruche. Isso, na Valdemar Martins. Tá. Então, eu, assim, filho de pai adolescente, então tinha que estudar para não acontecer com os filhos o que aconteceu com o pai. E fui para uma área de estudo, não gostava deste meio, porém eu via que todo ano a mãe ia para o carnaval. Eu falei, tem um espaço aqui. Fui conhecer o carnaval e me convidaram para participar de uma comissão de frente. Então fiquei 18 anos seguidos na comissão de frente da Rosas de Ouro. Poxa, 18 anos na comissão de frente? 18 anos seguidos. Mas por quê? Porque minha mãe, ela via um artista ali, ela queria falar para os amigos, para os parentes, que ali tinha um filho participante disso daí. Mas o carnaval me trouxe coisas que às vezes a gente não tem tempo de conhecer, que é a cultura, que é a educação, dentro de você conhecer o Portinari, conhecer Aleijadinho. A comissão de frente do Rosa de Ouro me ensinou tantas coisas. Não, isso que é o bacana do carnaval. A semana passada, eu tive com o pessoal da Penha. Perfeito. E eles estavam falando do enredo deles de 2024, uma história linda. De um quilombo lá na Bahia que nunca ninguém tinha falado, cara. Então o carnaval é cultura, né? É cultura. Eu conheci Caio de Alcântara Machado, já trabalhando numa área de tecnologia, eu sou formado nisso daí. Conheci Caio de Alcântara Machado, que foi um precursor das feiras de negócio em São Paulo. Então, conheci a história de Aleijadinho, os retirantes. Tudo através do carnaval. Tudo através do carnaval. Tá vendo? Pra você que critica carnaval, ó. Olha a história. Não, o carnaval é história. Não, mas o carnaval é criticado, né? O Isso Mesmo, ano passado, falou de dança de umbigada. E nós tivemos que fazer um mergulho na história para entender de onde veio, como surgiu. Este ano que inicia 2026, vocês depois vão saber, vai falar de temas que dá para a gente explorar tanta coisa: educação, esporte, jogos de azar, misticismo, que é a ligação direta com o divino, coisas que a gente... E não vai falar nada, por exemplo, de uma seita. O carnaval não é só isso. Não é só... Hoje também faço parte de um meio espírita, né? Espiritual, assim. Estou indo para o espiritismo, uma coisa que eu não conhecia também. Mas não é somente isso. A gente aprende e muito. O carnaval é cultura. Imagina um artista plástico que é um carnavalesco, ele nada mais é do que um artista plástico. Sim. E ele faz a arte dele passando na avenida. Ele coloca ali a arte. Ele coloca a arte passando naquela avenida. E ele tem o quê? Ele tem um pouco mais de 1 hora para apresentar e 500 metros. É um negócio fantástico aquilo que ele faz. É a arte viva. Não é estática, porque não é num palco. Sim. Né? Ela é sequencial. E se você tiver um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que aquilo ali te traz muito conhecimento. Muito conhecimento. É uma pena que, infelizmente, ainda é visto por alguns como libertinagem. Mas está mudando essa visão, né? Bem pouco. Não, mas melhorou muito em vista do que era antigamente. Do que era antigamente, sim. Hoje você já pode criticar sem ser penalizado. Sim. Antigamente, se você criticasse, no dia seguinte você caía no... Era difícil. Exatamente. Pessoal, nós estamos aqui no nosso podcast da Rádio Barra Funda, um oferecimento do Hotel Belas Artes, lá do Rio de Janeiro. Quando for no Rio de Janeiro, não se esqueça, Hotel Belas Artes. Também a UESP, alô Nenê, alô diretoria da UESP, aquele abraço. Fenda Samba, meu amigo Caxitu, estou aguardando você aqui. E a 5A Produtora, que também está com a gente nessa empreitada. Nós vamos fazer um intervalinho, enquanto isso vai passar o desfile de 2025
Tá isso mesmo. Produção, vamos nessa? É nessa levada que eu vou, a batucada, as margens dos rios Cariô, e no interior, Quintal, Capivari, mulher preta criou, foi guardiã, fez existir, resistência, fez da luta um legado, cheio de luz. Salve o samba paulista e o berço de Pirapora do Bom Jesus. Vambora, comunidade! Da raça, samba de guerreiro. Sou isso mesmo, é isso mesmo. O meu carnaval, paixão cultural, samba pioneiro. Batuque da raça, samba de guerreiro. Sou isso mesmo, é isso mesmo. O meu carnaval, paixão cultural, samba pioneiro. Quando sabe meu ancestral chegou de Moçambique a dança, cordão umbilical e o batuqueiro balança, vindo das savanas para os canaviais, foi sincretizado com seus costumes tribais. O dia vai labutar, a noite cai, caiúba. Salve, salve, minha velha guarda. O meu amor, pra amenizar a dor. Alô, Miro! Pra obrigada, é nessa levada que eu vou. A batucada, as margens dos rios clareou. Jesus, batuque da raça, samba de guerreiro. Sou isso mesmo. Carnaval 2025 não foi um carnaval muito feliz para vocês, né? Eu estava lá no Butantã, eu assisti o desfile de vocês, achei sensacional, mas não veio aquilo que vocês esperavam. Com certeza vocês esperavam dar um passo para o AMB, mas estão na Vila Esperança. Não desmerecendo o carnaval da Vila Esperança, porque eu adoro a Vila Esperança. Como foi essa recepção? Foi o esperado? Claro que vocês não esperavam cair. Como foi a recepção? Eu começo ou você? Vai você. Bom, eu vou começar. O resultado foi muito doloroso. Porém, o ano foi um ano de algumas decisões tomadas que não tinha como acontecer diferente ali na frente. A Velar comentou, né? Teve 3 meses para montar uma bateria. A gente teve 3 meses para montar a bateria, então... eu assumi o projeto da comissão de frente, com a experiência que eu já vinha, resolvi assumir, com 1 mês para trabalhar, e no dia tivemos problemas também com a comissão de frente, momentos antes. Então, sabendo como que funcionava na outra associação, eu resolvi ser mais, por exemplo, com a comissão de frente, ser mais, não é protecionista, me foge a palavra agora, mas conservador. E não deu outro. Você quis fazer o quê? O arroz com feijão? Eu quis protegê-los para que... Blindar. Porque na avenida nós tínhamos 4 módulos de julgamento e o primeiro módulo não tinha avaliador de comissão de frente. Então eu pedi para que o pessoal viesse mais tranquilo, soltando, porque ninguém ali é bailarino, nós montamos em 1 mês. E o que aconteceu? Quando eu soltei o time, a comissão de frente para se apresentar, eles sentiram, então não estava tão aquecido assim, nós tomamos logo de cara no primeiro jurado, num 9,7. Perderam 3 décimos do 3 primeiro? décimos logo de cara. Qual foi a justificativa? A justificativa foi que ela não identificou. Jurado não, essa é avaliador. Isso, não identificou a apresentação
básica, que é o que uma comissão de frente tem que fazer, apresentar a escola e saudar os jurados. E saudar o público. Então nós não pedimos licença e não saudamos o público. Isso aí nos penalizou em 3/10. Você achou justo ou não? Não, porque eu tive até lá para entender um pouco melhor. Não questionar, mas entender. Entendi. Entender um pouco melhor. Tanto é que nós tomamos... A escola inteira teve 4/10. E um 10 foi em comissão de frente. Então percebemos que quando eles estavam mais aquecidos, nós conseguimos as outras notas. Infelizmente, isso não justifica porque o resultado está ali, mas foi um resultado, acredito eu, de várias decisões tomadas durante o processo que fez com que a gente não tivesse êxito. O problema maior a maior condenação nossa foi o descenso. Porque se a gente permanece no grupo, é um ajuste que a gente consegue fazer com muito mais facilidade. O descenso, nós passamos direto pelo AMB e fomos parar na Vila Esperança. Uma vez que a gente desfila geograficamente no Butantã, o AMB está no meio. E a gente foi lá para outra ponta. E a preocupação maior que nós temos nisso, que é a base que a gente busca, não é isso mesmo? É perder o quê? Perder esse contingente. Porque começa a acreditar que acho que o trabalho que está sendo feito já não é um bom trabalho, já faz muito tempo, porque para todo mundo é muito tempo. Só que 8 anos não é muito tempo. Não é 8 anos somente de UESP. Né? A gente disputa com escolas de samba, com a escola de samba mais antiga do carnaval, que é a Lava Pés. E eles ainda permanecem no mesmo grupo. Então, assim, foi uma preocupação e nós vamos trabalhar agora para esse projeto de 2028, que é, sim, voltar 2026 para o especial de blocos, fazer um belo desfile em 27 e 28, quem sabe a gente conseguir desfilar no AMB. Tá no AMB. Não, mas eu assisti todo o desfile de vocês, eu achei assim, gostei muito. Todo mundo achou. Muito. Assim, vou falar, o samba de vocês eu gostei, é o samba de um irmão meu que é o Carica, Sensação. Sim, Carica. Abraço, Carica, tô te aguardando aqui também. Carica é meu irmãozão, fomos criados juntos, né, legal. Cara? E eu, tanto que a Rádio Barra Funda dá o prêmio Rádio Barra Funda, e aí isso mesmo ganhou como melhor velha guarda e melhor baiana. Quando eu vi a velha guarda de vocês e as baianas, a animação deles, eu ainda falei para a equipe, gente, olha só, claro, nós temos que ver as outras, claro, mas esses aqui são sérios candidatos, e foram premiados com o prêmio Rádio Barra Funda da melhor baiana e melhor velha guarda. E foi um trabalho, não faltou investimento. O problema não foi este, foi gestão mesmo. Foi o paralelo ali. Teve também um grande problema, que a gente entende isso como uma dificuldade, que foi um incidente que aconteceu, um acidente com 2 co-irmãs. Infelizmente, o incêndio que ocorreu atrapalhou sim a base, porque um time de futebol, todo mundo comenta... Atrapalhou vocês aquele incêndio? Atrapalhou por um simples fato. Num time de futebol, todo mundo diz que o técnico não faz tanta diferença. Eu posso falar eu sou palmeirense. O meu time de futebol tem um bom técnico. A diferença daquele time é o técnico. Os jogadores, ele vai encaixando, mas trabalhamos com uma base lá. Sim. No nosso carnaval, fazendo um paralelo com isso daí, a gente não tinha o nosso presidente ali. Por quê? Porque na reta final, nós tivemos que despender de um esforço tão grande dele para, nos bastidores, entender como é que seria o julgamento, não estar montado ali com o time na hora de sair da escola. Precisamos disso também. Então a gente olhava para o lado, não tinha essa referência. A nossa harmonia, hoje eu estou entrando numa direção de harmonia, justamente para isso. Para a gente ter essa união independente do que pode acontecer ali na frente. Porque se a gente perde um mestre de bateria, a gente tem que ter alguém naquele momento para substituir, para tocar o projeto. E nós não tínhamos este substituto. Então, naquele momento, ele estava muito preocupado porque teve alteração no julgamento. Eram 2 alegorias que seriam julgadas. Foi uma só, então tinha que decidir qual seria a alegoria. Qual que seria a julgamento? Qual que seria? Porque eu lembro que a alegoria de julgamento veio a placa, né? Sim, tinha que vir. Então, eram 2 e com o incidente só uma poderia ser, porque tinha que continuar com o processo do carnaval. Então, ele teve que ir para lá para decidir qual seria, fazer toda uma averiguação naquilo que ia ser julgado.
E mesmo assim ainda fomos penalizados também em alegoria. Então, Qual a nota de vocês de alegoria? tomamos 298 e 199. Não conseguiram gabaritar? Não conseguimos gabaritar. A escola não gabaritou em nenhum quesito, infelizmente. Assim, a gente estava visualmente, todo mundo achando que, pancada. Visualmente, samba. O samba era um samba meio que chiclete. Você escutava 2, 3 vezes, você já estava cantando o refrão. Melodicamente, a bateria encaixou nesse samba, porque ele era um samba baixo. Um samba de melodia baixa. E a melodia baixa arrebenta com a bateria, porque toda hora tá trazendo para trás. E aí eu tive que fazer muita coisa para dar sustentação pro samba. Você vem com o quê? 146, 148? 144. 144. Mas começa 144 ou começa... Não, 144. Tem 144 144 direto. tem tudo. Porque geralmente as baterias começam lá em cima e vem caindo. 146, 146, aí cai 144. O ideal pra gente, eu acho, em termos para desfile, 144 mais 142, sabe? Aquele que Sei. dispara e depois Dá opa. uma caída. Só que ali a gente não tem tempo, né? São 40 minutos assim, que é Com quantos centimetros você veio? sair com 70. 70. 70, E a bateria foi montada praticamente em cima da hora? em cima da hora. Porque na verdade assim, a gente conhece muita gente, a gente tem muito Sim, amigo. quem é do samba... Porém, assim, muito amigo na última hora falou, não vou, porque eu tenho... a gente tem esses problemas. Mas, sabe, a gente sabe que Deus guarda pra gente, né? E assim, graças a Deus também a gente passou muito bem, convicto no que estava fazendo. Não tirou as notas, faz parte. Porém, o Lipão, o Chucos, o Xoxa, o pessoal da direção da escola falou, mano, você catou uma bomba, você catou uma granada que já soltaram o pino e você segurou a parada. Não deixou explodir. Não deixou explodir. Por quê? Primeiro que os meninos que estavam lá já faziam bastante tempo que estavam lá. Então, assim, teve que mudar muita coisa. A gente não tinha ensaio de quarta-feira porque tinha ensaio nas outras escolas. Falei, não, a gente vai começar a fazer ensaio de quarta-feira porque quem quer estar comigo vai estar aqui. Cara, eu sou muito honesto. Se eu tenho uma coisa para te falar, eu vou te falar. Sim. Então, assim, quem quer estar comigo vai estar aqui. Eu tenho umas pecinhas, os caras que eu sei que vai resolver para mim, mas quem quer estar comigo está aqui. E aí, assim, o pessoal se assusta quando vê muita molecada na bateria. Esses moleques, eu aprendi assim. O mestre Sombra tirou nota, que esses moleques, os moleques que segurou a parada, os moleques que tinha que tacar a caixa no marmanjo lá, que queria bater nos moleques. Então a gente sabe que tudo é construção. E como o Xuxa falou, teve muitos pormenores no meio desse... no processo, no né? processo. A gente queria muito subir, porém, faz parte. Sim. É um jogo, né? É um jogo. É um E jogo. como diz o presidente... Tem que ter um ganhador e tem que ter um perdedor. Sim. E como diz o presidente, você nocauteou 8 vezes. Na primeira que você perdeu, você, vou desistir? Não, a parada aqui, ó. Sim. Não, o negócio é o quê? Trabalhar, Trabalho. Pra 2027 tá novamente, Tá novamente. no especial de No bairro. especial de bairro. E a harmonia? Como você montou essa harmonia, Então, Xuxa? na verdade, nós estamos montando. A harmonia, o ano passado, teve alguns problemas, algumas pessoas permanecerão. Nós estamos trazendo um grupo, convidando, né, explicando o processo como que é na UESP, porque é diferente também. Hoje as harmonias numa escola do grupo especial da Liga, tem mais de 30 pessoas. Ali a gente não precisa muito disso. Mas a gente precisa entender esse É o que processo. eu falo, é qualidade, não quantidade. Isso, não é quantidade. É qualidade, você tem que ter a qualidade. Quando um chefe de ala, uma própria bateria, olhar do lado e precisar de um apoio, essa harmonia tem que estar Sim, ali. tem que estar presente Coisas ali. que não tem. Às vezes falta, peca. Mas o que acontece? Você é a favor de curso de harmonia? Ah, sim. Você é a favor? Na verdade, Acho que eu tô você ficando, precisa... acho que eu tô ficando antigo porque eu não sou a Então, favor. vamos lá. Nós aprendemos muito com quem? Com mercadoria. Isso daí era Mercadoria, Fernando Penteado e outros mais. Só que nós aprendemos observando. Sim. Hoje o jovem não observa. Ele não olha, ele não quer saber, ele já nasceu pronto. Hoje você não consegue conversar com um jovem e pedir para que ele saia pelo portão sem pular o muro. Ele acha que ele vai conseguir transpassar por aquilo ali sem abrir a fechadura. Ele precisa... Então, o que eu percebo?
às vezes, o curso faz com que você, pelo menos, sente ali e ouça ou escreva aquilo que vai ser feito. Porque você não tem acesso. Hoje você não consegue, a pessoa não frequenta mais uma escola de samba. Você vai num ensaio hoje, é uma balada. Hoje é balada, não tem... Ele não consegue juntar mais do que 100 pessoas no ensaio, porque 70 é da bateria dele, os outros 30 querem lá tomar uma cervejinha e curtir. Eu vou falar uma coisa assim, eu sei que eu vou ser criticado, mas eu sou contra ensaio de quadra. Como eu te falei, eu veio da Vila Isabel e o ensaio lá era na rua. Teve uma época que o presidente falou assim, não tem, ensaio de quadra é pra quê? É pra escola ganhar dinheiro, a escola precisa. Perfeito. Tem que vender a camisa, tem que vender a bebida. Mas o ensaio de rua que eu acho fundamental, cara, porque a escola vai andar, você vai ver o tempo, o andamento, a evolução, não pode voltar o buraco aqui. Então eu sou... Porque ensaio de quadra, como eu falei, é pra escola ganhar dinheiro, a escola precisa. Quando você trouxer aqui o pessoal da Liga, né? O pessoal da UESP é uma escola menor, né? Você vai perceber que os melhores ensaios que eles têm é na rua. É o que eu tô falando. Os melhores ensaios, é onde tem o maior contingente. Tanto é que tá abrindo mais isso aí, né? Isso. Todas as escolas estão fazendo isso agora, né? Os ensaios de rua. Você ganha canto, resistência. Sim. É um negócio... a energia é outra. Eu uso muito como referência a Vila Isabel porque eu vim de lá, né? Perfeito. E já foi no ensaio da Vila Isabel de rua? Não, nunca fui. Quando tiver oportunidade, vai. Não só da Vila Isabel, como da Portela, do Salgueiro. Gente, é coisa de outro mundo. Te convido a conhecer o ensaio de rua do Rosas de Ouro. Você vai ficar encantado. Eu nunca fui. Fora a comunidade que vai para a rua para assistir, a escola em peso comparece. Porque o ensaio de rua, você colocou o componente lá, a marcação, uma fila de 8 e não sei o quê. É isso aí. Quando chegar na avenida, o cara se solta, o cara já sabe. É isso daí. Porque o ensaio de quadra vai rodar ali na quadra, em volta, nada contra, mas né, é rodar ali o cara não está evoluindo. Isso. Ali o cara não... Você não pode cobrar o canto. Hoje a gente ainda tem oportunidade de ensaiar no AMB, né? Sim. A escola tem três claro. ensaios técnicos, mas quem consegue ensaiar na rua tem um ganho muito maior. Um ganho muito maior. Muito maior. Com quantas harmonias vocês vieram esse ano? Isso mesmo veio com 22. Quantas alas? 10 alas. 10 alas. 10 2 alas. por ala, em média, mais ou Deveria ser 2 por ala. Deveria ser. Deveria ser 2 por ala. Mas nós tivemos alguns problemas, infelizmente não deu. Mas está se corrigindo. Isso não é problema não só da direção, mas está se corrigindo. É o conceito. Como que é a equipe, isso mesmo? Presidente, vice, como é o organograma? Presidente, Bom, vice, diretor de carnaval. Vamos lá, hoje nós temos o Lipão, Presidente. que é o presidente. Tem o Nilo, que é diretor de barracão. Tem o Miro, que é o vice-presidente. Tem o Davi, que é o diretor de carnaval. O Carlos Marques, que acabou de chegar, que é o nosso carnavalesco. Robertinho, que é o diretor artístico. Avelar, mestre de bateria. Falhou alguém assim tão... Aí tem uma galera que trabalha no entorno, né? Essa galera que dá o suporte. Dá o apoio ali, né? O Chocos, o Xoxa, a rapaziada que tá ali sempre, quando você, tô precisando de tal coisa. Esses caras são os caras que vão resolver pra você. É o braço direito de vocês. Tá no dia a dia. Exatamente. Pra ser uma harmonia do isso mesmo, o que eu preciso? Se eu quisesse harmonia. Olha me oferecendo, brincadeira. Olha que nós aceitamos, hein? Seria bacana. Que nós aceitamos, hein? Não, posso contar uma coisa pra vocês, claro, cara? pô. A Rádio Barra Funda, a gente cobre a UESP, como nós conversamos, né? E quando eu tô todos os dias na UESP. Pra falar que eu não tô na UESP, é o dia que eu vou descer nos Gaviões. Porque eu sou da área de compositores dos Gaviões, já tive sorte de ganhar um samba lá. Então eu vou cobrir a UESP e corro pro IMB, pros Gaviões. E quando eu tô lá na Vila Esperança, eu levo uma calça branca, um sapato branco e deixo no meu carro. Às vezes me chamam, Tadeu, corre aqui. Eu vou lá, me troco e ajudo as escolas. Eu te faço um convite a conhecer a nossa quadra. Não, opa, convite está feito. Dali pra frente a gente começa a construir junto esse projeto. 2028 tá aí. Opa, é uma hora. Fácil, hein? Vai ser Tá bem fácil. Pessoal, eu sempre falo pra todo mundo que eu tô aposentado do carnaval, mas eles não deixam. Como eu vou aposentar, gente? Não vai aposentar, Não não. Jamais. Teve um ano que eu falei, parei, acabou. Daí eu fiz uma live, eu tinha um projeto que chamava-se
Rio Sampa. Eu fazia lives com o pessoal do Rio e de São Paulo, né? Daí um dia o Mauro, quero até mandar um abraço pro Mauro, ele tá na Maricá agora. Mas ele já foi da Viradouro, em Perdido Leopoldinense, o Mauro falou, você não para, Tadeu. Não tem como. Eu falei, não, vou parar ele. Não para, você vai ver que você não vai parar. Não vai parar. E eu tento parar, mas vocês não deixam, né? Quando eu falei que ia parar, eu fui pra Viradouro. Fui pra Tuiuti em 2022, cara. Eu fiz uma loucura. Eu desfilei na prova de fogo aqui num dia, que foi no ano do autódromo. Acabou, eu fui pro Rio para desfilar na Tuiuti. Acabou a Tuiuti, eu voltei para São Paulo. Eu cheguei aqui, eu tava como, Morto, né? Morto. Sabrina Sato. Não, a Sabrina naquele ano foi de avião, né? Foi de avião. Mas é isso aí, mas é o carnaval, essa magia, né? Eu falo que o carnaval é uma cachaça, cara. Uma cachaça? Você não consegue viver sem. O duro é explicar. Falou da cachaça, a gente fala da droga, né? Como que você consegue explicar para um jovem que a droga faz mal se ela dá barato? Como você consegue explicar para uma criança que o sexo é perigoso, mas te dá prazer? Sim. Então tem que tomar cuidado mesmo, né? É uma cachaça. Eu gosto da minha também. O Avelar já não toma cachaçinha. Não, eu sou bem tranquilo. Até os caras, quando eu chego nos pagodes, principalmente das escolas de samba, tem uns meninos mais antigos assim, aqui ó, toma, bebida pra você. Me veio com uma sacola de cerveja e falou, pô, você não bebe? Eu não bebo, cara. Gente, mas eu vou falar uma coisa, eu falo cachaça, eu brinco. Não, mas gente, eu bebo, mas eu bebo muito pouco. Eu fico meses sem botar uma gota de álcool no organismo. De vez em quando eu tomo uma cervejinha, tomo uma caipirinha, mas é muito difícil, cara. E todo mundo vê o sambista como? Sim. A permissividade. Você tava falando aquela hora lá, aquele tempo. Hoje você pode sair com uma camiseta de escola de samba na rua. No nosso tempo, quando a gente descia ali a deputada Emílio Carlos, que a gente estava descendo a molecada com a camiseta do Mocidade Alegre, as pessoas atravessavam a rua. Então, assim, hoje está muito, ao mesmo tempo que está bom, que está fácil esse entendimento das pessoas, está muito avulso. Quando ele fala de cursos, que você fala, não, eu sou meio... Não, outro tem que aprender olhando e tudo. Nós aprendemos olhando. Eu, pelo menos, quando eu comecei a pensar em samba assim, os meus primos tocavam pagode e a gente estava sempre ali. Opa, quero fazer o que esse cara aí tá fazendo aí, ó. Opa, esse aqui também é da hora, eu vou aprender. E hoje em dia, infelizmente, não tem mais isso. Quando ele fala de curso, quando ele fala, eu quero pegar essa molecada que está comigo para acolher de outra forma, fazendo o quê? Mostrando para eles o que é o carnaval. O carnaval não é só uma história contada ali naquele dia. O carnaval tem um contexto. Sim, tem uma construção, né? Exatamente. Explicar, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma galera que vem do samba com a mãe e com o pai, tem outros que não vêm do samba com a mãe e com o pai. Eu vou falar para vocês também, eu tenho uns evangélicos lá que é a milhão batendo surdo de primeira. Não, mas hoje em dia, os evangélicos estão no samba. Exato. O Ernesto Teixeira, intérprete dos Gaviões, ele é evangélico. Lá no Rio de Janeiro eu trabalhei com a dona Sônia, ela é mãe do Bernardo Belo, foi presidente da vila. Ela é evangélica. A igreja Bola de Neve, você já viu a bateria da Bola de Neve? A maior bateria que tem, os caras montaram uma bateria. Eles foram nos Gaviões da Fiel se apresentar, eu fiquei bobo com a bateria deles, a bateria dos caras é boa. Sabia disso, Abner? Tem bateria evangélica? É mesmo? Opa, tem. Sabia disso, Abner? Tem a bola, mas que bateria? E o mestre de bateria da igreja Bola de Neve, ele conversou e falou assim, eu comecei aqui nos Gaviões, sou evangélico, e montei essa bateria. Mas que bateria? Não perde pra bateria de escola de samba nenhuma. É que assim, esse negócio de bateria, hoje em dia, tem muita bateria universitária, né? E aí também... Você é a favor da bateria universitária? Olha, eu sou a favor da bateria universitária. Mano, eu acho que é sensacional. Você não pode fechar as portas pra ninguém, né? Porém, a bateria universitária tá entrando muito dentro da bateria das escolas de samba. Mas onde eles estão nas escolas de samba? Você vê muita gente que vem muito batuqueiro, que vem da bateria universitária para bateria de escola de samba. Exatamente. Não, eu sou a favor, porém,
Não pode largar os moleques lá, os catarrentos lá da favela, lá, os moleques. Não, isso é de maneira nenhuma. Então, Ele, o problema é que estão largando lá. os catarrentos que seguraram a onda até hoje. Exatamente. Não, o problema é que estão largando lá. Não, mas isso aí não pode. Oh. Você vai esquecer sua raiz? Não pode, Você mas... vai esquecer seu passado? Vamos lá. Então, mas sabe o que acontece? As pessoas não se sentem pertencentes. Exato. Então, é muito difícil. Hoje, esse menino que ele comenta, que vocês comentam, ele é julgado de baixo para cima. Exato. É o tênis, a calça, a camiseta, o óculos. Se ele tiver montado numa moto, ele é o rei. Se tiver com Juliette, então... E a gente não. A gente, nossa época, minha época, eu sou julgado de dentro para fora. Do que eu falo, do que eu comento, do que eu conheço. Esse jovem não tem ainda. E não tem a base para mostrar para ele que ele precisa, sim, com muito cuidado, com muito respeito, enxergando. Porque ele acha também que ele ele nasceu pronto. Então ele vê um universitário chegando, ele acha que ele é mais que universitário porque ele já está ali. O universitário também, quando olha para ele, fala, não, mas eu estou chegando aqui, você... Então, essa situação de pertencer que é o problema. É um pouquinho maior. A permissividade dentro da escola de samba era assim, mulatinha de escola de samba, mulher de escola de samba não presta. Mulher de escola de samba, tem amigos que casaram, de tanto falar, casaram com mulher de escola de samba, e como é que faz agora? Perdeu a amizade. Porque perdeu a amizade. Porque a mulher dele é a esposa, a mãe dos filhos. A gente tem alguns amigos que fica até chato. Fala, e agora? Você fala o que da sua esposa? Porque você criticava. Então, se a gente não tiver... Quem está montando essa base ou trazendo de novo esta onda, tem que ter este cuidado. Tem que explicar para ele que tem espaço para os dois. Sim. Porque tem espaço para os dois. Isso. E talvez este jovem que está chegando da universidade, ele só quer aquele momento. Ele só quer participar uma passagem, vez. né? Ele tá de a passagem. Ele tá precisa de passagem. ter aquilo também. Porque ele fala, nossa, eu consegui. Mas tudo bem, ele está de passagem, mas ele não está tirando a vaga do outro que está lá? Então, mas o outro teve a escola para aprender? Porque na universidade ele está tendo essa escolinha de bateria, Sim. de música. Hoje na nossa bateria, eu comentei isso, eu escrevi isso para vocês. Tem um projeto Mirim que ele está cuidando. O Lipão fala muito sobre isso. Ele não pode perder essa base. A Robin Hood não pode ser perdida. A Robin Hood tem que estar a milhão. Tá trazendo. Este jovem, ele está começando a perceber que, olha, que bom, ele já não é mais marginalizado. Para a menininha, ele também é visto, olha, eu não só tenho um tênis, uma calça, uma camiseta, tenho um instrumento. E o meu instrumento é um instrumento lícito. Não é uma droga, não é uma arma, é algo lícito, que as pessoas me admiram. Minha mãe admirava em ver. Sim, orgulho. Orgulho dela. Olha meu filho aqui. Aí eu vou para uma área de tecnologia e levo os meus amigos. Fala assim, nossa, mas... olha, aqui você pode, aqui é um lugar de família. As pessoas passam a não ter medo de frequentar uma escola de samba, que é o respeito. Não, porque hoje em dia está tendo outra visão a escola de samba. O sambista está tendo... o pessoal de fora está vendo o sambista com outra visão, não estão? As torcidas se respeitam dentro de uma escola de samba, Sim. dentro de um AMB. Fora, eles combinam de se enfrentar. Então, o samba faz também com que você passe a ter este respeito com o próximo. Não é tão simples, mas consegue se fazer. Sim. Às vezes a força, forçada até. Hoje eu vejo lá no bairro, tem 3 escolas que eles não se conversam. Peruche, Moio e isso mesmo. Os 3 estão na mesma esquina ali, eles não se conversam. Um olha para o outro e fala, nossa, a gente tem que se unir. Tem que se unir, gente. A gente tem que se unir. Porque o filho é seu, o pai é dele. Exato. E ele está aqui dentro. Nós temos que somar, não subtrair. Você sabe o né? que acontece? Eu falo muito isso pro Lipão. Falo, a gente tem que ter projetos de músicas dentro das escolas, das escolas da prefeitura e do governo, para vir para as escolas de samba. Porque isso é importante, não é para a escola de samba, é para o bairro, é para a comunidade, para o entorno, para a região. Porque quem me salvou foi o samba. Porque meus irmãos, a gente era os moleques terroristas da quebrada. E assim, as senhorinhas dos cortiços que a gente morava lá, nós molequinhos, falavam, esses moleques aí, os filhos da Dona Isabel, não vai dar nada. Esses moleques filhos da Dona Isabel, do seu Francisco, vão ser tudo ladrão, tudo isso. E a gente ali, ó. Hoje você é um cidadão de bem, não, hoje... tá multiplicando o seu conhecimento, isso é muito legal. Tadeu e Avelar, e olha que coisa bacana.
quem tem que ter esta visão também é o poder público, Exato, é o governante. Exato. Hoje nós temos um presidente da Câmara, dos vereadores, Ricardo Teixeira. Ele apoia demais. O Ricardo Teixeira é o presidente de honra da UESP. Ele apoia demais esse movimento. O Alexandre Nenê, que futuro presidente também da Câmara dos Vereadores, quem sabe um dia ele chegue lá também. Hoje ele Você é fala candidato. Nenê? Nenê, ele é candidato hoje a deputado estadual. Ele vai ganhar, se Deus pelo quiser. União Estamos com Brasil, você, hein, Nenê? pelo União Brasil. Sim. E é uma pessoa que tem essa visão. Ele está tendo essa visão que ele precisa, sim, trazer também o órgão público para cá, para cuidar desse daí, para que a gente não tenha e não perca justamente isso. Porque senão fica sem cuidado também. Mas hoje os órgãos públicos do governo, ele olha mais pro carnaval, não olha? Mas por quê? Porque o carnaval dá dinheiro. Recurso financeiro. Quanto dinheiro não gira no carnaval aqui em Não, e São nós Paulo, também somos no Rio um de voto. Janeiro? Né? Sim. Todo mundo aqui é um título de eleitor. Exatamente. Nosso prefeito Ricardo Nunes, eu acho que ele olha pelo Apoiou, carnaval. e vem apoiando. Apoiando o carnaval. E vem Isso apoiando. é muito legal. E vem apoiando. Você vê no Rio de Janeiro o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é sambista. Sim. Tá com o chapéuzinho dele lá na Marquês de Sapucaí. Isso é muito legal. Mas por quê? Mas também o carnaval dá dinheiro. O carnaval traz recursos pro município. Não só traz recursos, como também cuida da base. Porque este menino que está ali, ele não está numa esquina. Eu falo da região muito periférica. Se a gente for para os extremos que a gente tem aqui, o extremo leste, por A gente exemplo... ainda está falando de uma região ainda... Pelo amor de Deus, porque aqui ainda está centralizado. Exatamente. A gente está centralizado. Eu brinco com eles que, graças a Deus, eu consegui ir para Manhattan. Eu saí do Bronx e fui para Manhattan. Eu atravessei o rio. Exato. E eu chego aqui, tem vários rios aqui A serem atravessados. a serem atravessados. Então, o que a gente observa? Que se você não fizer e não cuidar disto, você acaba perdendo para o crime, acaba perdendo para outras coisas. É verdade. Pessoal, o papo tá bom, Que mas... legal. Por mim eu ficava a tarde, o dia todo, a noite toda conversando com isso. vocês. Mas agradece. agradeço o pessoal da Isso Mesmo que veio aqui. Presidente Lipão, muito obrigado. Infelizmente você não pôde vir, mas mandou essas duas joias raras aí para a gente bater esse papo daquilo que a gente gosta, que é o samba, que é o carnaval. Tá bom, gente? Muito obrigado. Isso. Obrigado a vocês aí pela abertura aí da nossa... As portas da Rádio Barra Funda estão abertas para vocês. Desejo sucesso para o Carnaval 2026. Pode Obrigado. falar o enredo 2026 ou ainda não? Rapidinho que nós estamos nos últimos O impossível é possível. minutos. O impossível é possível. Então, dentro da educação, esporte, ciência, misticismo, a gente vai apresentar um belo carnaval. Tá. Um ótimo carnaval para vocês. O que precisarem de nós, estamos aí. E muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E qualquer hora a Rádio Barra Funda está portando lá no Parque Peruche. A Harmonia tá precisando de você lá. É isso. Aí isso a gente vê aí no futuro, você tá bom? pediu. Pessoal, muito obrigado a vocês que estiveram aí. E é isso aí. Semana que vem tem mais, tá bom? Fui, muito obrigado. Obrigado, Abner. Obrigado ao pessoal da 5A Produções. Tamo junto, gente.